Senhor, nos dá direcionamento, nos dê, Senhor, através da Tua palavra, Senhor, sabedoria, entendimento. Senhor, olhe, Senhor, para a nossa nação. Olhe, Senhor, pela causa dos Teus servos. Senhor, colocamos nas Tuas mãos, Pai. Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleve, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei, e lamentei-me por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje eu faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Amém? Podeis tomar assento. A grande pergunta que visita a nossa mente em dias tão difíceis que estamos a contemplar em nosso país, em nossos dias: o que eu posso fazer para mover a mão de Deus a nosso favor? O que eu posso fazer para mover a mão de Deus? E numa canção profética, o grupo de louvor cantou, né, que o quebrantamento move a mão de Deus. Só quando nos quebrantamos diante de Deus, as suas mãos são movidas ao nosso favor. Uma palavra que cada vez que eu leio, ela dói aos meus olhos e aos meus ouvidos, é: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Uma palavra que eu sempre leio, e sempre essa palavra, ela me traz um pesar como líder, como pastor, porque se o povo sofre por falta de conhecimento, e esta é uma das artimanhas que o inimigo, ele tem usado. Ele quer que a palavra de Deus, ela continue desconhecida, ela continue sem atingir o objetivo para qual ela é ministrada, para qual ela é ensinada e para qual nós recebemos. Cada recurso que nós precisamos já está liberado, mas está preso dentro deste livro. Se não colocamos essas palavras em prática, é apenas papel e tinta. Se não usamos a palavra de Deus, que está neste livro, ele não passa apenas de tinta ou de papel. Jesus faz uma declaração que a sua palavra é espírito e é vida. Ela é espírito e ela é vida. Estamos
envoltas com uma situação terrível. O que veio sobre esses meses sobre a nação? Uma situação de medo, um tempo de reclusão. E ao fazer uma análise, vemos que temos que reconstruir o muito que foi arruinado. Ao chegar depois de quase 90 dias, ou mais de 90 dias, não tenho certo agora, nós fazemos uma análise e nós estamos percebendo o quê? A economia foi arrasada. A amizade, nós temos medo da amizade hoje. Medo de parentes. Medo de chegar próximo. Medo da unidade da igreja. Medo de sentir alegria, gozo. Medo de vir ao culto e adorar a Deus. Tudo isso são consequências do que veio contra nós. E a grande pergunta é: quanto tempo teremos para essa reconstrução? Quanto tempo vai demorar essa reconstrução? Eu tenho ouvido falar que a economia, o PIB do país, só vai se acertar em 2030. 2030, para recuperar a grande destruição que veio. Onde encontrar princípios para recomeçar, ou para começar a reconstruir o que agora só vemos montões? Como? Onde nós vamos buscar princípios para mudar essa situação? No versículo de número 3, diz assim: e disseram meus restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimada a fogo. Uma estatística calcula que 600 mil empresas, microempresas, pequenas empresas, fecharam as suas portas. Que mais de 9 milhões de trabalhadores foram demitidos. Isso antes de fazer realmente uma contagem. 55% dos empresários terão que buscar empréstimos para manter os seus negócios em funcionamento. 55% daqueles que conseguiram se manter de pé não vão ter possibilidade de continuar sem um empréstimo. 55% deles. E a dificuldade de conseguir um empréstimo. No versículo de número 4, Neemias diz assim: e sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Não tem como nós ouvirmos tais notícias e não chorar, e não nos lamentar, e não nos entristecer. Mas dentro desse capítulo está os princípios para que nós possamos sair dessa situação o mais rápido possível. No versículo de número 5 ele diz assim: e disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. O que ele traz? Ele traz a lembrança da aliança. Ele chama Deus para uma lembrança. Ele trouxe a lembrança que guarda a aliança e a benignidade. Deus tem colocado no meu coração que haverá um diferencial dos que servem e dos que não servem, daqueles que entendem o chamado, daqueles que entendem quem é Deus na sua vida, o porquê servir a Deus, o porquê buscar a Deus. Eu creio que esse tempo é um tempo de separação. Deus fará diferença, Deus fará um diferencial. E no versículo de número 6 diz assim: esteja, pois, atentos, os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo,
que eu hoje faço perante ti, de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti, também eu e a casa de meu pai. Não importa a situação que nós estejamos vivendo, temos que nos encorajar a orar. Temos que buscar a face de Deus, pedir perdão pela nação. Não importa quem pecou, não importa quem roubou, não importa quem cometeu pecados, importa que Deus venha agir com misericórdia, principalmente pelos seus. Porque nós estamos dentro de uma nação que virou as costas para o país, para Deus. As consequências vêm sobre todos. Estamos dentro dessa situação. Então temos que pedir pelo povo. Neemias, ele não joga a culpa no povo, ele chama para si mesmo essa culpa. Os teus filhos pecaram, e eu e a casa do meu pai também pecamos. Esse não é um momento de ficarmos jogando culpa em um, em outro, ficar buscando quem é o culpado. Isso não vai nos ajudar, isso não vai mudar a situação. O povo de Israel estava cativo lá no Egito, e veio a morte do rei do Egito, capítulo 2 de Êxodo. E veja, então o povo que estava cativo começa a buscar a Deus. Versículo de número 23. E aconteceu, depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus, por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Só conseguiremos mover a mão de Deus com arrependimento, contritos de coração, buscando em Deus misericórdia, buscando em Deus para que Ele ouça a nossa oração. Não importa a situação que estejamos vivendo, atentou Deus para a sua situação. Atentou Deus para a sua situação. O que nós temos que pedir? Que Deus venha olhar para a nossa situação. Que Deus venha olhar para a situação do nosso país. Ainda não temos um número exato de quanto caímos nesses 3, 4 meses. Não temos um número exato ainda do prejuízo que tudo aconteceu. Mas ele usa a expressão filhos de Israel. Senhor, faço confissão pelos filhos de Israel. E ele ressaltou a aliança que eles tinham. A aliança que Deus tinha para com os seus filhos. E nós, onde vamos buscar? Nós temos uma aliança através do nosso Senhor Jesus Cristo. Abra a tua Bíblia em Gálatas capítulo 3, do versículo 13. O apóstolo nos escreve dizendo assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula e nem acrescenta. Através do nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos fazer a mesma oração de Neemias, a mesma oração
de Neemias, clamando a Deus: Senhor, nós temos uma aliança. A tua palavra diz que através do nosso Senhor Jesus Cristo, as bênçãos de Abraão viriam até nós. Olha a nossa situação hoje. Olha a situação, Pai, da igreja. Olha a situação da minha família. Olha a situação, Pai, dos nossos negócios, do nosso país. Deus, Ele não precisa de uma grande religião para mover recursos. Deus não precisa de grandes movimentos para mover as suas mãos. Apenas um homem, ao ouvir péssimas notícias, ele se coloca na brecha. Não foi todo o povo de Israel, foi apenas um homem chamado Neemias, um homem que, com compaixão, ora e se arrepende por sua confissão pelos pecados do povo e também dele próprio e da casa do seu pai. Pecamos contra ti. Quando pecamos contra Deus? Quando nos esquecemos, viramos as costas para tudo aquilo que Deus tem nos dado, tem nos abençoado. Apenas um homem. Deus não está procurando uma grande religião. Às vezes nos perguntamos: mas onde estão os grandes líderes dessa nação? Onde estão as grandes igrejas dessa nação? Ainda hoje pela manhã eu ouvia sobre uma igreja, e a pessoa dizia: não, lá, nós não vamos voltar ainda, porque é muita gente. Imagina se alguém ficar de fora. O dia tem 24 horas. Se precisar, o pastor tem que ficar hora em hora fazendo um culto, mas todos têm que voltar a louvar o nome do Senhor. Todos têm que adorar ao Senhor. Às vezes quando as pessoas falam, ao nosso ouvido parece bonitinho, né? Não, a nossa igreja tomou a decisão de não ir ainda, porque nós somos muito. Imagina alguém ficar do lado de fora. Não, o sacerdote, ele tem que estar, e que venha de hora em hora louvar ao Senhor, mas todos têm que louvar ao Senhor. Nós temos que vencer o medo, nós temos que vencer aquilo que o inimigo está colocando contra a nossa casa, contra a nossa família, essa situação de medo, um tempo de reclusão. Temos que analisar onde nós vamos buscar saída, a não ser no altar do Senhor, a não ser perante o Senhor, a não ser na sua palavra, a não ser em sacrifícios, a não ser em louvor a Deus, a não ser em votos a Deus, a não ser em jejum e oração. Como nós vamos sair dessa situação? Não podemos ficar com medo, temos que voltar, temos que buscar a presença de Deus. Não importa a situação, nós temos uma aliança com Deus, e Deus nos dará a saída. Neemias, então, ele não aceita aquela situação. Ele estava muito bem, ele poderia dizer: olha, eu estou aqui em Suzã, na fortaleza, estou muito bem. Ah, estão em miséria lá? Coitados, coitados. Mas nós estamos bem. Poderia ter tomado essa decisão: para mim não me falta nada, eu estou comendo o mesmo alimento do rei, para mim está bem. Bebendo o mesmo vinho do rei, para mim faz bem. Eu sou mordomo do rei. Coitado daquele povo. Mas entra no coração dele a compaixão. Nós temos que orar pela nossa nação, orar pelos empresários, orar por aqueles que estão perdendo seus empregos, orar por aqueles que não têm conhecimento e por isso sofrem, por aqueles que não têm o entendimento da palavra e por isso ainda sofrem. Nós temos que pedir a Deus para que venha nos dar autoridade. Esse homem, ele pede algo ao seu Senhor. Ele pede uma carta. Me dê uma carta. Versículo 7 do capítulo 2. Disse mais o rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores além do rio, para que me permitam passar
até que chegue a Judá. Dê-me cartas, dê-me condições. O que mais chama atenção neste homem que ele servia, ele estava ali cativo também, ele era um dos cativos, ele estava recebendo notícias de como tinha ficado Jerusalém, mas ele era um cativo, mas ele servia com alegria. Sabe, nós temos que aprender a servir com alegria. Pessoas que não perderam seu emprego, quantas pessoas que não perderam nada, alguns estão até sendo beneficiados com tudo isso que está acontecendo, mas não têm alegria. Ele tinha perdido a sua cidadania, ele estava lá servindo o rei, mas havia no seu semblante alegria, porque quando ele ouve essas notícias e ele se entristece, o seu semblante decai. E o rei pergunta: por que está triste? Então nós vemos que este homem, ele fazia todo o seu trabalho com alegria. Se nós queremos vencer, nós temos que fazer todo o nosso trabalho com alegria. Nós não temos motivos para tristeza. Nós temos que louvar a Deus com alegria. Até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor tem nos protegido, tem nos guardado. Quantos tombaram nesses dias, quantas famílias foram afligidas, mas o Senhor tem te guardado, o Senhor tem me guardado. E ele servia, apesar de estar em uma terra estranha, apesar de estar servindo de mordomo, de correr os riscos do seu serviço, porque se alguém quisesse envenenar o rei, primeiro ele seria envenenado, porque ele tomava a bebida que o rei fosse tomar, ele tomava antes, a água que o rei fosse beber, ele tomava antes, a comida que o rei fosse comer, ele teria que comer antes. Era um trabalho de risco, mas diz que ele estava sempre alegre, e no momento que o seu semblante cai, o rei percebe. Por que está triste? Ele diz: como deveria estar alegre com a situação que o meu povo está passando? Como deveria estar alegre com as notícias que eu estou ouvindo? Como deveria estar alegre com toda essa situação? E ele chega para o rei e disse: dá-me carta para os governadores da além do rio, para que me deixem passar. Esta carta simboliza o quê? Autoridade, uma unção única. Me dê uma unção que eu possa passar tranquilo, que eu não venha a ser barrado. O que nós precisamos hoje? A voz profética. O que nós podemos usar hoje? A voz profética. A voz profética. O que dois ligar na terra, será ligado nos céus. Ainda vem alguns dias atrás, já falando, o Brasil vai vencer isso. O ministro da Economia, algum mês atrás, se não me engano, ele disse: o Brasil vai fazer um V, como caiu, vai subir. E nós temos que ouvir ele falar: eu creio e assim vai ser. Assim vai ser. Se nós começarmos a ouvir aqueles que falam só em 2030, não. O Brasil vai subir tão rápido como caiu. E temos que começar a usar a voz profética, a usar essa voz. O Senhor, o nome de Jeremias significa o Senhor conforta. Sabe, até o nome tem que ser um nome profético. Até o nome. Nós não podemos dizer que somos igreja, se a igreja não for profética. As portas do inferno não prevalecerão. É profético. Por que somos igreja? Porque as portas do inferno não resistem quando a igreja se une, quando a igreja ora e quando a igreja profetiza. As portas do inferno caem por terra. Não podemos fazer coro com aqueles que querem o pior da nação. Não podemos concordar
com a palavra daqueles que torcem pelo mal. Ah, virá segunda onda. Não virá segunda onda nenhuma. Está repreendido toda enfermidade em nome de Jesus. Ah, virá isso. Não virá. A oração de um justo, Deus vai dando recursos. Copeiro, por estar em Suzã, servindo, sentir alegria. Em tudo que nós fazemos, temos que fazer com alegria, sempre crendo que Deus tem o melhor. E Deus vai dando a unção necessária para Neemias. Quem era Neemias? Copeiro. Mas ele se posiciona. Deus não precisa de uma grande igreja, Deus não precisa de um governador, Deus não precisa de alguém de renome. Deus precisa de homens e mulheres de fé e de oração, de palavras proféticas, repreender toda palavra contrária. Quando você ouvir a televisão, não aceite, não aceite. Não há um lugar mais ruim de estar hoje do que à frente de uma televisão. Eu sei que é difícil nós não estamos na frente de uma televisão, mas é o lugar mais terrível de estar hoje. Notícias bombardeando, mentiras sobre mentiras, tentando fazer um medo, uma angústia. Nós temos que nos apegar à palavra de Deus. Eu tudo posso em Deus que me fortalece. Neemias, ele poderia continuar tranquilamente como copeiro, tranquilamente, servindo, trabalhando com alegria, mas ele tem compaixão daqueles que estão sofrendo. Ainda que eu me transformasse em pão, não poderia alimentar todos. Jesus e seus discípulos, eles têm uma multidão para alimentar. Ainda que ele se transformasse em pão, eles não iriam alimentá-los. Mas na oração da fé, todos ali receberam pão, foram saciados da sua fome, e ainda houve sobejo. É nessa fé que nós devemos continuar. E Deus agora dá a Neemias o quê? Ele é arquiteto, construtor. Ele agora vai reconstruir tudo aquilo que estava derrubado. Ele se torna um soldado, guardava a obra. Deus vai dando unção, conforme nós vamos avançando. Aquilo que você muitas vezes ministra para você mesmo, mas como eu vou fazer? Deus vai te dando a unção. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, dê-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar, até que chegue a ajudar. Abra, Senhor, os nossos caminhos, Pai. Nos ajude, nos dê uma unção, para que possamos abrir caminho e chegar ao ponto de reconstruir, ao ponto de sermos arquitetos, construtor, soldados, guardando a obra, governador, liderando, com recursos enviados por Deus. Quanto tempo demorou? 56 dias. O próprio povo de Judá dizia: é impossível. O próprio povo que estava lá passando fome e miséria, que não tinha ânimo para orar, que não tinha ânimo para jejuar, dizia: é impossível. E quando ele começa a chamar todos para trabalhar, todos para orar, todos para guardar a obra, todos para construir, muitos diziam: olha, isso daí não vai dar em nada. Qualquer raposinha vem e derruba. Tem muitos montões. Se nós olharmos para o nosso país hoje, nós podemos cair no mesmo pecado. Dizer que não vai dar certo, dizer que não vai conseguir, dizer que nós somos fracos, dizer que o melhor é abrir mão. Esses dias ouvi alguém dizendo assim: o melhor que viesse o comunismo mesmo, já tomasse conta de tudo, estou cansado. Não, nós não sabemos o que é o comunismo.
Nós não sabemos. Ainda hoje, a notícia que chega dizendo assim: na China, é proibido você mandar uma mensagem, Deus é grande. E porque teu celular está sendo vigiado. E aqui é o que eles querem. Como simplesmente falar, vou me dar por vencido. Vou deixar. Nós não sabemos o que é não poder estar de porta aberta. Nós não sabemos o que é não poder transmitir um culto para aqueles que ainda não podem estar aqui. Nós não sabemos o que é isso. Ou nós nos posicionamos em oração e jejum e pedimos perdão ao Senhor, porque a igreja parou de orar, nós paramos de orar, eu parei de orar. Nós temos que chamar a palavra de Neemias e falar: Senhor, eu me vejo nessa palavra. O povo que se chama pelo seu nome, porque o Senhor diz, o princípio é esse: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu sararei a sua terra. O que está nos faltando? Orar e humilhar. São princípios. Se nós não tomarmos posição, sem lutas ideológicas, sem partidos, sem placas de igreja, mas aqueles que são chamados filhos de Abraão. Gálatas diz que nós somos filhos da promessa do crente Abraão. As promessas para Abraão é que seus filhos seriam incontáveis, haveria riqueza, prosperidade. Se nós estamos perdendo isso, é porque nós perdemos o tempo da oração. Em 56 dias, este homem muda a história de vergonha em honra. Quando lemos a história de Neemias, do muro que nunca aguentaria uma raposa, quando ele vai inaugurar o muro, ele chama todos os levitas e põe em cima do muro e faz uma carreata em cima do muro. Nós temos que mostrar para o nosso inimigo que o nosso Deus é forte. Um dia de ação de graças. Quando o inimigo pensar que nos venceu, nós estaremos fazendo uma grande ação de graça. Louvado seja o Senhor. Põe em seu coração em agradecer a Deus. Peça ao Senhor esta unção. Nós temos que cada um vencer. Neemias dá uma ordem ao chefe de família: olha, em uma mão a ferramenta, na outra a espada. Em uma mão a ferramenta, não pare de trabalhar, mas também defenda a sua casa. Como é que nós defendemos nossa casa? Com a palavra de Deus. O que o inimigo tem medo? De fuzil, de canhão? Não. O inimigo tem medo de uma igreja que ora. O inimigo tem medo de uma família que ora. O inimigo tem medo de um homem que tem compaixão por aqueles que estão padecendo. A igreja em oração. Você crê nessa palavra? Diga: com os recursos enviados por Deus, em 56 dias, saiu do caos para a honra. Creia nessa palavra. Não vai demorar até 2030, em poucos meses, antes do final do ano, o Brasil já é outra nação novamente. Quantos dizem amém comigo? O que dois ligar na terra, será ligado nos céus. É a palavra profética. Nós temos que crer, nós temos que profetizar. O diabo quer calar a nossa voz profética, mas não cala. Brasil vai se levantar. Quantos creem nessa palavra? Se coloque de pé. Vamos louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado. Não temas, sabe, as armas do inimigo é exatamente essa: trazer medo, trazer angústia, trazer aflição. Mas a nossa arma é oração e jejum. A nossa arma é a voz profética. A nossa arma é: Senhor, me dá uma unção para que eu possa passar.
que ninguém venha me incomodar. Senhor, sabemos que sobre esta nação, Pai, há principados e potestades. Senhor, nos dê essa carta, para que ninguém nos incomode. Venhamos ganhar vidas, venhamos abençoar, Senhor, aqueles que estão debaixo da nossa oração, aqueles, Pai, que crê na palavra profética. Senhor, entra, Pai. Senhor, nos perdoa os nossos pecados. Perdoa o pecado desta nação. Senhor, olha, Senhor, pelo presidente desta nação. Senhor, se ele tem pecado em falar demais, abrir muito a sua boca, Senhor, dê a ele sabedoria e inteligência. Mas ninguém, Pai, pode tirar aquilo que o Senhor determinou. Senhor, guarda ele com as tuas mãos poderosas. Senhor, traga sobre esta nação, Pai, o desejo de mudança. Senhor, cansamos de sermos explorados por políticos malignos, por políticos ladrões, que não têm compaixão das vidas que se perdem, só pensam no dinheiro, só na ganância. Senhor, livra esta nação, Pai. Senhor, nos ajude a reconstruir uma nação de paz. Nos ajude a reconstruir, Senhor, as empresas que estão sofrendo. Senhor, tome nas tuas mãos agora, Pai. Senhor, basta uma única palavra sua. O Senhor atentou para a situação de Israel. Atenta, Senhor, para a situação do Brasil, dos empresários, Senhor, dos profissionais. Atenta para esta nação. Senhor, eu abençoo o ministro da economia desta nação, Pai. Eu creio juntamente com ele e ligo, Senhor, na sua fé. O Brasil, como desceu, vai subir. Ele vai surpreender o mundo. Senhor, eu tomo posse desta palavra. Senhor, a voz profética está em nosso meio. Seja abençoado. Deus tem o melhor para a sua casa, para a sua família. Ainda este mês verá a diferença, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e Deus te guarde.